Boa noite. Falta 40 minutos para começar o culto e vamos bater um papo, né? Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Queria falar um pouco sobre projetos. Acredito que todos nós temos projetos, temos sonhos, temos desejos e a maioria desses planos, projetos e desejos, ou se não todos, estão na mão de Deus. Mas às vezes eu me pergunto, e Deus tem projetos? Deus teve projetos? Então, quando lemos em Gênesis de 26 a 28, entendemos que Deus também tinha os projetos dele, que Deus tinha projetos para nós. E ele expõe com clareza esses projetos para nós, com a criação do universo, com a criação do mundo, certo? Com a criação dos animais, da terra, das águas. Deus expõe o seu projeto para nós. Mas o seu maior projeto ele fez no sexto dia, com a criação do homem, com a criação da mulher. Esse foi o seu maior projeto, a sua obra-prima, digamos. E nós temos que entender isso. Temos que ter o discernimento da palavra e saber também qual é o projeto de Deus para a nossa vida. Deus, com toda sabedoria, com todo amor, em Gênesis 26 ele declara: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ali a presença do Espírito Santo de Deus estava ali. Por isso ele estava dizendo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O Espírito Santo de Deus fazia toda a obra ali. Hoje o Espírito Santo de Deus, ele paira sobre todos nós. O Espírito Santo de Deus habita dentro de todos nós. E ele disse, e eles dominem. O mais importante desse versículo é quando ele fala, e eles dominem. Deus está declarando, meus filhos amados, se assente no reino que eu implantei. Meus filhos amados, este reino é seu e você irá dominar sobre todas as coisas. Você vai ser a cabeça, você não vai ser cauda. Você irá dominar sobre todas as coisas. Meu irmão, você foi gerado para ser o reflexo de Deus em toda a terra. A identidade do homem é Deus sobre nós. Deus quer agir através de você. Deus quer dominar através de você. Deus quer te abençoar. Deus quer te abençoar para que o nome dele seja glorificado em toda a terra. A palavra de Deus, a Bíblia nos diz que ele levanta o necessitado e ergue do lixo o pó, para se assentar com príncipes, para se assentar com princesas. Que palavra maravilhosa! Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para se assentar no meio de príncipe, para se assentar no meio de princesas do seu povo. Que palavra maravilhosa! Ele quer te usar para esse projeto. Deus não quer instituir uma cidade, Deus não quer instituir um estado, Deus não quer instituir um país. Deus quer instituir um reinado. Ele quer te usar para que você seja um príncipe, para que você seja uma princesa dessa geração. Nós temos que entender essa palavra. Eu creio que nenhuma arma forjada, que nenhuma palavra negativa, ação maligna, resistência prevalecerá sobre a tua vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Com Jesus Cristo nós somos mais do que vencedores. Em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Você tem que tomar posse dessa palavra. Nós alcançaremos os lugares mais altos dessa nação, diz a palavra do Senhor. Deus quer te usar. Deus quer te colocar no lugar mais alto no teu trabalho, na sua profissão, no seu ministério. Deus quer instituir um reinado através de você. E nós temos que tomar posse dessa palavra. Amém? Para finalizar, eu quero te deixar um salmo que particularmente eu acho ele bastante edificante. Eu utilizo ele no meu dia a dia.
eu utilizo ele nas minhas orações, que é o Salmo 32:8, onde que o salmista nos diz: eu instruirei e ensinarei o caminho que você deve seguir. Eu aconselharei e cuidarei de você. Eu quero que você guarde essas 4 palavras: instruirei, ensinarei, aconselharei e cuidarei de você. Ele te instruirá, te mostrará qual caminho você deve seguir. Deus te ensinará, te capacitará. Ele te aconselhará. Ele nos diz: converse comigo, ore, tudo o que pedires em oração, se creres, você receberá. Eu cuidarei de você, meu irmão. Você está nos braços, no colo do Pai. Amém? Que Deus te abençoe, que abençoe toda a sua família. Esse é o meu desejo para você. Amém?